aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pároco aqui de Uruçuí, queridos frades Frei Arlindo e Frei João, irmãs e irmãos, todos reunidos aqui na praça da Igreja Matriz de São Sebastião, para celebrar esta festa do seu padroeiro. Nós, com toda a Igreja, hoje, fazendo a memória de São Sebastião, e aqui em particular, celebrando com solenidade esta festa, nós pedimos a Deus que pela intercessão de São Sebastião nos conceda o dom da fortaleza entre os 7 dons do Espírito Santo. Precisa trocar o microfone. E hoje é este o dom que nós pedimos a Deus de modo muito particular, para que, a exemplo de São Sebastião, nós também saibamos obedecer antes a Deus e aos dons. Além da nossa devoção a São Sebastião, da confiança que depositamos nele como intercessor, como aquele que por sua firmeza na fé soube enfrentar o martírio, testemunhando Jesus Cristo, e por isso então pode interceder por nós. A ele nós confiamos as nossas preces, nossas intenções, nós recorremos a ele, e certamente, de modo especial neste tempo de pandemia, para que nos liberte desta praga da Covid-19 e da praga de todas as doenças, da peste, da fome, das guerras, de tudo aquilo que oprime o ser humano, que não deixa a gente ser feliz, que não deixa a gente viver em paz na família, no bairro, na cidade, no país onde moramos. Nós estamos hoje, irmãs e irmãos, certamente com toda a gente que é devota de São Sebastião, pedindo a ele a sua ajuda, a sua intercessão, que ele reze conosco, porque nós somos fracos, a nossa fé é ainda muito frágil, nós não temos ainda a coragem de São Sebastião, de permanecer firme na fé, mesmo quando somos ameaçados de perder a vida. Então nós, por isso, pedimos a ele,
Reze conosco, São Sebastião. Reze por nós, para que nós também alcancemos de Deus, tenhamos de Deus esta graça que você teve, da fortaleza da fé, que te fez não ceder às intimidações, às ameaças, e te fez responder como os apóstolos Pedro e João: antes obedecer a Deus que aos homens. Então, enquanto nós recorremos a São Sebastião para pedir a sua intercessão, nós devemos também ter um outro propósito, que é exatamente este: de nos esforçarmos para vivermos com mais autenticidade a nossa fé. Que bonito, vocês quiseram fazer o festejo este ano, já em sintonia com a campanha da fraternidade, lembrando Jesus Cristo, que fala com amor e ensina com sabedoria, e lembrando São Sebastião como nosso educador na fé. De fato, São Sebastião pode ser invocado, sim, com certeza, como nosso educador na fé, porque ele nos educa na fé, não com palavras, mas com testemunho, com a sua vida. Se nós o admiramos, então devemos desejar ter a firmeza na fé que ele teve. Celebrar a festa de São Sebastião no mistério pascal de Cristo, na memória de Jesus, fazendo a memória de Cristo, do seu martírio na Eucaristia, associando a este mistério todos os irmãos e irmãs que, como São Sebastião, tombaram ou foram tombados, mortos por causa da fé. Fazer isso, irmãs e irmãos, é de algum modo perigoso para nós. Perigoso porque nós estamos dizendo que a vida prevalece sobre a morte. A morte não tem a última palavra. E que se nós morrermos por causa de Jesus Cristo, nós continuaremos vivendo, porque alcançaremos a vida eterna. Jesus no Evangelho diz isso: não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Nós devemos temer somente aqueles que podem nos tirar a oportunidade e a chance de ganhar a vida eterna. Aqueles que podem tirar a nossa vida terrena não devem nos intimidar, não podem nos representar uma ameaça. Celebrar então São Sebastião, recordar o seu martírio, requer de nós também um ato de coragem, no sentido de que, se nós fazemos a memória dele, é porque também queremos seguir os passos dele e gostaríamos de ter a coragem dele. Se por acaso algum dia alguém nos disser: renuncie a sua fé em Jesus Cristo, senão você vai morrer, que nós tenhamos a coragem de São Sebastião, de enfrentar a morte. Creio, irmãs e irmãos, que este é um grande desafio para nós. Nós reconhecemos a santidade de São Sebastião, a sua grandeza, o seu heroísmo, como ele testemunhou a fé derramando o seu sangue. Nós pedimos a ele a intercessão, que ele reze por nós, peça a Deus por nós, para que sejamos libertos de todos os males. Mas certamente poucos de nós têm assim
uma disposição e até, quem sabe, um desejo de testemunhar a fé como São Sebastião testemunhou. Por muito menos, nós muitas vezes negamos a fé. Às vezes não só por causa de o risco de perder a vida, mas o risco de perder um status social, um lugar de posição na sociedade, na igreja ou em outro lugar, a gente pode negar a fé, dizer que não conheceu Jesus Cristo, que não pertence a Ele, que não pertence à sua igreja. Isto é negar o batismo. São Sebastião era um soldado reconhecido pelo imperador, era de confiança, e quando ele, sendo encarregado de cuidar, de guardar, de vigiar os cristãos que aguardavam o momento do seu martírio, de serem devorados pelas feras, neste contato aí ele foi descobrindo Jesus Cristo. E quando foi denunciado, teve que escolher seguir Jesus Cristo ou ter a possibilidade de continuar vivendo a sua carreira militar com muitas chances de promoção. E ele o que fez? É preferível obedecer antes a Deus que aos homens. Preferiu, mesmo sabendo que poderia morrer, do risco que corria, pediu de ser preparado para o batismo. Aceitou o desafio de fazer a sua iniciação à vida cristã. Quantos de nós não quer muito saber de ser educado na fé, acha que já tem a fé suficiente, e não temos disposição de acolher uma proposta que a igreja nos faz, de nos prepararmos melhor para receber um sacramento? Queremos tudo depressa, queremos ser dispensados disso e daquilo, argumentando que não temos tempo. Queremos muitas vezes impor à igreja um jeito de celebrar o sacramento que não é o jeito da igreja. Inventamos modas muitas vezes, Tudo isso nós precisaríamos hoje assim pensar. Começando por isto, por este caminho, nós devíamos então pedir a São Sebastião que nos ajude a reavivar a fé. Lá no começo da caminhada, bem no começo da procissão, o comentarista dizia que nós viemos aqui para pedir a São Sebastião que reze por nós, para que nós tenhamos o nosso coração e a nossa vida transformada, e que sejamos fortalecidos na fé. Nós precisamos ter a fé fortalecida para sempre poder dar as razões da nossa esperança, como nos ensina São Pedro na segunda leitura que lemos, para que, como São Sebastião e os outros mártires, nós consigamos vencer o dragão com o sangue do Cordeiro, como nos diz a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse. O dragão é aquele que nega, aquele que rejeita a proposta de Jesus Cristo, aquele que quer nos desviar do caminho de Jesus, do caminho da igreja, aquele que cria divisão, inclusive dentro da igreja. Há muitos dragões espalhados por aí, há muitos opositores do Evangelho, negacionistas também do Evangelho, como são negacionistas da ciência. Nós precisamos, com o sangue do Cordeiro, como São Sebastião e os outros mártires, saber que podemos vencer o dragão. E a palavra forte de Jesus nós a encontramos no Evangelho de hoje: não tenhais medo. Mais do que uma vez, Jesus nos fala no Evangelho:
não tenhais medo. Nós até podíamos dizer assim, esta palavra para nós hoje não tem sentido, porque nós não vivemos como no tempo dos primeiros cristãos, em que professar a Jesus Cristo podia ter como consequência perder a vida. Jesus, quando disse aos discípulos, não tenhais medo, ele estava preparando-os para a missão. Estava dizendo a eles como eles deviam se comportar no futuro como missionários, continuadores da missão de Jesus. Jesus então lhes garante a presença que será permanente na vida dos apóstolos missionários que ele envia. E por isso pede a eles que confiem nesta sua presença. Não tenhais medo. Até o fio da sua cabeça está contado por Deus. Vós valeis mais do que os pardais. A vossa vida está na mão de Deus, como a minha vida está na mão do Pai, a de vocês também. Por isso, não tenhais medo, sigam em frente. Se nós não nos sentimos, talvez, necessitados desta palavra de encorajamento de Jesus, é porque o nosso jeito de viver a fé não está nos expondo aos perigos que normalmente a fé pode nos colocar. É talvez porque estamos vivendo uma fé muito entre quatro paredes. Não estamos levando a palavra de Jesus do modo como Ele quer que ela seja levada. Uma palavra que é questionadora, que pede conversão, exige mudança. Ficamos querendo uma religião de acomodação, de indiferença em relação ao sofrimento humano, às situações de injustiças porque passa o nosso povo. Esta não é a religião de Jesus. Uma religião que mata em nós a sensibilidade para com o sofrimento, as dores, as angústias dos nossos irmãos, não é cristianismo. Não é isso que Jesus nos ensinou. Se nós vivemos uma fé, uma religião que nos afasta do irmão, que nos faz ignorar as coisas da vida no sentido, as injustiças, os sofrimentos, não nos preocupamos em transformar a história, se a religião que nós vivemos nos afasta desse compromisso, nós temos muito que nos converter. Por isso faz muito sentido hoje pedir concessão com São Sebastião, que Deus nos conceda o dom da fortaleza, para que nós, toda vez que formos provados na fé, saibamos dar as razões da nossa esperança, e saibamos escolher obedecer antes a Deus que aos homens, não negar mais o nosso batismo, não viver no estilo pagão como se não conhecêssemos Jesus Cristo, mas seguir os passos dele, tomando a nossa cruz também, porque com ele nós venceremos. Se um dia acontecer que nós derramarmos o nosso sangue por causa da fé, nós estaremos também sendo vencedores do dragão, com o sangue do Cordeiro. Continuemos, irmãs e irmãos, ao longo de nossa vida, pensando nesse testemunho que nos é dado por São Sebastião. Gostei também de ter ouvido durante a procissão. Nós estamos encerrando uma novena, mas a missão continua. E a missão continua nos pedindo de enfrentar o desafio de sermos educados na fé, de sermos transformados na vida e na fé, assumindo um jeito novo de viver o nosso batismo. Tempo novo foi anunciado assim no começo desta celebração com o canto inicial.
que esta festa de São Sebastião de 2022 marque um tempo novo na nossa vida, um recomeço de nossa caminhada na fé. Olhando para São Sebastião, aprendamos com ele o jeito certo de seguir Jesus, de viver a fé, de viver a religião, testemunhando a fé que nós professamos, a fé que nós celebramos. Que através de gestos concretos e de um engajamento firme, nós também possamos contribuir para que nossa pátria, nosso mundo supere o mal da Covid-19 e todos os outros males. Por isso também o nosso compromisso de continuar seguindo as orientações da vigilância sanitária. Não sermos abusadores, não sermos negacionistas, não ignorarmos o avanço das ciências, a importância da vacina. Essa não é uma atitude cristã. Eu não vacino, eu não acredito, eu não confio. Está mais que provado que só nós podemos estar aqui como estamos agora, porque a campanha da vacinação chegou até onde chegou. E chegou até onde chegou por decisão do povo, pelo querer do povo, pela consciência do povo. Porque houve muita campanha contrária à vacina e continua havendo, inclusive contra a vacinação das crianças. Eu fiquei muito tocado hoje quando via, através da internet, as reações das crianças ao receberem a vacina. Felizes, porque agora vão poder voltar à escola, porque agora vão poder brincar com seus coleguinhas, porque agora poderão ser mais felizes, dizia alguma delas. Não neguemos isso às nossas crianças. E quem já pode com suas próprias pernas procurar a vacina, pare de rejeitar este dom de Deus. É fruto, é o milagre que nós tanto pedimos. Deus instruiu as ciências para que chegasse tão depressa uma resposta a essa tragédia que a humanidade está sofrendo. Então, irmãs e irmãos, saibamos que nós precisamos ter um compromisso com a vida. A nossa fé nos pede isto. É isto que fez São Sebastião. Se somos seus devotos, sigamos então o seu exemplo. E como ele também, preparemos-nos para professar a nossa fé aqui nesta celebração, tendo também a coragem e a capacidade de professá-la em todas as circunstâncias da nossa vida, quando sentirmos que estamos sendo provados na fé. Dar as razões da esperança, sempre a todos que exigirem de nós. E diz o apóstolo Pedro, e fazer isso com mansidão, sem agredir ninguém, sem ser arrogante com as pessoas, simplesmente dar as razões da nossa esperança, reafirmando sempre, sei em quem coloquei a minha confiança. Que Deus nos ajude, que São Sebastião interceda por todos nós. Amém.